Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, como é bom começarmos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Como você está acompanhando, estamos tratando do capítulo 40 no programa de hoje. E este capítulo 40 se refere ao livro Os Mensageiros, que nós estamos lendo paulatinamente. É esse o objetivo do programa, O Espírito da Letra. Pegar aquilo que geralmente a gente esquece, que a gente não presta atenção e colocar de forma mais clara, com mais calma, para que o leitor possa entender este conteúdo. E eu tenho certeza que isso está acontecendo, porque nós temos recebido inúmeros e-mails falando sobre isso. Pessoas que mandam mensagens para os canais que estão exibindo esta programação dos mensageiros e também do livro Nosso Lar que nós já fizemos, agradecendo, elogiando, comentando. Para nós é uma alegria, porque o objetivo é exatamente esse. Não somos doutos, não somos mais do que ninguém, mas apenas estamos fazendo essa leitura paulatina, com calma, que tem sido usada em alguns centros espíritas, inclusive, para o estudo desses capítulos. É esse o objetivo do Espírito da Letra. E nós agradecemos a sua audiência. Hoje, o capítulo 40, depois de nós vermos o relacionamento dos espíritos lá na casa da Dona Isabel, durante aquele período de descanso em que o Aniceto, o André Luiz e outros que estavam junto com eles, como o Vicente, o Vieira, o Hildegardo, eles estão agora, está amanhecendo o dia, cada um vai para o seu rumo, para o seu trabalho, junto aos encarnados. E o capítulo 40, você pega o livro aí, acompanha a leitura conosco, fala sobre a forma de eles aproveitarem o tempo que vai estar agora com o dia aberto. Os espíritos, o Aniceto, o André Luiz, o Vicente e outros, eles estarão, cada um, como eu disse, fazendo algo. E no caso específico dos que estão visitando a Terra em experiência de uma semana, o instrutor Aniceto vai levá-los ao ambiente campestre. Por isso, o título do capítulo 40 é Rumo ao Campo. Vamos ao texto. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho das tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que Telésforo, lá no começo do livro, lhe havia confiado. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Aí ele nos disse: bem, na oficina, aqui no lar da Isabel, encontramos revigoramento necessário ao trabalho. É indispensável que a gente se revigore. Recebemos reforço de energia. Nós nos alimentamos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Nós vamos voltar ao crepúsculo. Aí o André já, nós ficamos aqui a noite toda e vamos voltar ao crepúsculo, o que a gente vai fazer? Onde será que nós vamos? Porque você não se esqueça que os espíritos, durante o dia, eles ficam dependendo do encarnado, porque o encarnado está acordado, o encarnado está trabalhando, tem seus compromissos familiares, tem suas tarefas profissionais, tem o ganha-pão, a luta do dia a dia. Quando muitos espíritos podem nos ajudar de uma maneira indireta. Mas o trabalho do mundo espiritual mesmo, o mais pesadão, é durante a noite, quando os burraldinhos aqui da Terra vão dormir e o seu espírito, o seu perispírito sai do corpo e aí a gente vai lá, qual foi a burrada que eu fiz dessa vez? Você não devia ter feito isso, você, André, não devia ter agido daquele jeito, você tem que consertar isso amanhã, porque senão vai dar um problema muito mais grave. Então, é aí que o trabalho fica ainda mais intenso para o mundo espiritual. O que aconteceu aos nossos amigos, como o Aniceto está dizendo. Aqui pode ser repouso para alguns, mas para nós foi um trabalhão intenso. Agora que clareou o dia,
nós vamos dar uma descansada. Então agora vamos ver como ele continua dizendo no texto. Aonde iríamos? Perguntei, diz André. Eu não sabia. Recordei que, de fato, se alguns espíritos haviam repousado no santuário doméstico, na casa da Isabel, durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente. E concluí que se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. E então um companheiro da vigilância da casa perguntou para nós: aonde vocês vão? Ele que se fizera mais nosso amigo durante a noite. E antes que nós respondêssemos, foi Aniceto quem esclareceu: nós vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Não precisamos ficar na cidade. Notei que me movimentava agora de forma ainda mais fácil. A excursão educativa que nós estávamos fazendo e que passou pelo Campo da Paz, lá aquela instituição que nós vimos no começo do livro, me fizera grande bem, melhorara o meu adestramento, sentia-me fortalecido diante das vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei da mesma forma que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Vocês observam então que André Luiz, por ter feito aquele estágio preparatório em nosso lar, com aquelas cirurgias magnéticas para aumentar a percepção, e por ter também passado em Campo de Paz, feito todo aquele processo de amadurecimento, a vibração, a oração, a disciplina, agora ele está na Terra em uma situação melhor, está tendo mais capacidade de sentir as coisas. E é muito interessante porque no próximo bloco nós vamos continuar a ver para onde eles vão e como eles foram, no caso, volitando. Volitando, saíram daquela região como se tivessem asas sem ter asas. É a ação mental que possibilita a quem controla o pensamento e quem tem esta capacidade de fazer o deslocamento rápido. Como eles não tinham que fazer nada pela cidade, foram ao campo, como você vai ver conosco no próximo bloco. Fique aí, não foge não, vai lendo que daqui a pouquinho nós estamos de volta, tá bem? Olá, queridas irmãs, estamos de volta. Que bom que você está aí estudando com a gente. Nós havíamos visto até aqui aquela parte inicial do capítulo 40. Eles estão indo rumo ao campo. E agora, neste segundo bloco, você verá que coisa interessante que o André Luiz, depois que ele fez todos aqueles avanços na sua percepção, e que ele foi submetido àquelas experimentações lá em nosso lar para aumentar a sua capacidade de percepção, e que agora que ele já está um pouco mais acostumado ao ambiente, que ele já pode perceber de uma forma mais clara as realidades do mundo espiritual, ele começa a descobrir coisas muito interessantes a respeito da nossa vida física. Do que acontece na nossa cidade, na nossa atmosfera. Ele vai começar a relatar agora, e eu tenho certeza que você vai acompanhar no texto. Vamos lá? Então, pegue o livro e vamos ao texto que você vai ter logo depois da introdução, no livro, no capítulo 40, tá bem? Vamos lá. Volitando, não observara até então o que agora verificava, muito surpreso. Antes, via somente os homens, os animais, os carros, os veículos, os edifícios presos ao solo. Agora, a visão se dilatava. Reconhecia de longe aquele peso considerável que o ar produzia, como se ele se agarrasse à superfície da terra. Tive a impressão de que nadávamos em uma alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos se arrastando pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano.
Você viu? Qual é a comparação que ele faz agora, observando a Terra, do nível espiritual em que ele se encontrava? Como se nós estivéssemos nadando numa coisa lodosa, usando um escafandro pesado, que é o nosso corpo. Mas não é só isso não. Vamos lá. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Perguntou o nosso orientador Aniceto, quando percebeu a nossa estranheza e o nosso desejo de aprender cada vez mais. Como nós não soubéssemos dizer com exatidão o que era aquilo, ele prosseguiu explicando. Aquelas manchas escuras são nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E mostrava-nos certos edifícios em certas áreas da cidade. Observem os grandes núcleos pardacentos, ou então completamente obscuros. Aquelas zonas são zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por uma certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Mas isso está parecendo um filme de terror? Zona pardacenta, nuvem de bactérias, aquelas coisas escuras como se fossem fuligem aglomeradas, áreas da cidade mais densas, mais escuras, e aquilo tudo produzido pelo pensamento das pessoas que moram ali. E os monstros, hein? Monstro. Já pensou você andando e atrás de você um monstro vibratório, um espírito com essa aparência esquisitíssima, até para não dizer coisa pior? É o que o Aniceto está dizendo. Vocês, se prestarem atenção, vocês vão ver os monstros caminhando. E nós vamos mostrar a você uma imagem em que, através do projeto Imagem, a pessoa, o desenhista, plasmou com uma certa beleza esta presença ruim perto dos encarnados. Não é que isso esteja daquele jeito, como você vai ver, mas a referência que ele faz a essas entidades monstruosas dá para a gente perceber nessas imagens que você poderá ver aí. Vejam só, não é? Como nos livramos disso, hein? É o que o livro vai nos explicar. Vamos voltar ao texto. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o seu equilíbrio mental. Como vocês observam, o orai e o vigiai do Evangelho têm profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, olha lá, somente os homens de mentalidade positiva, de coisas nobres, de bons pensamentos, de ideias elevadas, conseguem se opor, conseguem criar uma barreira, conseguem não assimilar como uma esponja essa atmosfera pardacenta, ou assimilar a companhia de entidades que procuram os afins para estabelecerem estes conúbios, estes relacionamentos vibratórios nocivos, mas no qual ambas as partes se deleitam. Orai e vigiai é o conselho dos espíritos, para que nossa mente seja luz a afastar a escuridão. Vamos lá. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, eu perguntei: mas a matéria mental que o homem emite, o homem inferior, tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades do corpo físico? O pensamento produz, pergunta André Luiz, estas coisas materiais como se fossem bactérias, como se fossem essas coisas nocivas, esses germes, esses vírus que estão por aí e que transmitem doenças físicas? E então,
o mentor generoso, sorriu e disse: ora, como não, André? Presentemente, vocês não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Olha só que interessante como é essa explicação. Psicofísico. Um aparelho, o nosso corpo, não é só carne. Ele é psique e é matéria. Ele é alma e matéria. Não é só a carne. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que veste um corpo. No próximo bloco, fique aí que nós vamos aprender com Aniceto coisas muito interessantes a respeito dessa dualidade. E eu tenho certeza que isso vai interferir na sua vida, na sua maneira de agir, no seu modo de interpretar o bom humor, o otimismo, para que ele possa representar a você saúde. Saúde no bem, saúde no sentimento. Por isso que é importante perdoar, tá bem? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Fique conosco. E então, você está curioso, né? Você está curiosa? Isso é muito bom, porque a curiosidade nos faz buscar ensinamentos. Nós vimos que o André Luiz era curioso, danado, ele queria saber tudo e ele fez aquela pergunta. Mas, seu Aniceto, a matéria mental do homem também tem vida própria? Tem peso? Tem coisa, tem cor, é escuro, claro, como se tivesse aquelas bactérias, os germes que dão origem às doenças corporais. O mentor deu uma risadinha e disse: como não? Vocês, presentemente, isso não é novidade para vocês. O homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não é um aparelho físico, é psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Da mesma forma. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que diz respeito à cura verdadeira, somos forçados a reconhecer que esta cura verdadeira pertence exclusivamente ao homem espírito. Meu Deus, disse Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? E nós não devemos nos esquecer, querido ouvinte, e eu sei que você não esqueceu da lição lá do começo, que André e Vicente haviam sido médicos na Terra. Os conceitos de saúde que eles carregavam com eles para o outro lado eram aqueles conceitos comuns, que o corpo que adoece, toma remédio, injeção, faz cirurgia e depois ele sara. Mas agora eles estão descobrindo que a saúde não é uma questão de corpo. A saúde real depende do espírito, do homem espírito. Vamos lá. Por isso, depois que o Vicente exclamou aquela coisa assim: meu Deus, a que perigos o homem comum está exposto, o Aniceto disse para ele: a existência terrestre, Vicente, é uma gloriosa oportunidade para aqueles que se interessam pelo conhecimento e pela elevação de si mesmo. E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas das divisões, do fanatismo, do sectarismo, mas desejamos criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias
preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo o valor eterno da fé, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de uma pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse trabalho, nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós, os espíritos, em luta incessante. E já que conhecemos algumas coisas da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Com sede de ensinamentos, voltei ao assunto. Para mim, seu Aniceto, a lição tem valor incalculável. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, os micróbios se multiplicam quando a gente está no laboratório. Aniceto nem deixou ele terminar. Conhecendo de antemão a minha pergunta, cortou a frase e exclamou: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, unida ao magnetismo da Terra, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um único homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso de Deus, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem trégua em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Olha só, você vê? Também a flora microbiana mental poderá multiplicar-se e só não impede a vida física, porque o magnetismo terreno e a luz solar queimam boa parte dessas produções mentais. Imagina se não fosse isto, nós estaríamos ainda precisando encontrar um outro mundo de prova e expiação para chegar nele e renascer. Tal o poder negativo das forças mentais. Então, pensamento positivo gera saúde, sentimento nobre gera equilíbrio. E quando entendemos que as forças divinas se organizam para preservar a vida na Terra com a luz e o magnetismo, lembre-se que você também é luz, a sua palavra é luz, a sua atitude é luz e o seu magnetismo pode sanear a tristeza de alguém, pode salvar vidas do desespero, do suicídio, da dor, da decepção, pode reerguer os caídos, pode dar alento aos que precisam. Você faz parte deste trabalho. Ajude os espíritos. E é isso que o nosso programa O Espírito da Letra quer deixar bem claro para você. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana, capítulo 41, até acho que eles vão chegar no campo, não é mesmo? Daí nós vamos ver o que acontece lá, porque é muito bonito e nós vamos ver a importância da natureza em relação à vida na Terra. Muito obrigado pela sua audiência, muito carinho, muito obrigado e muita paz.